programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe nesta edição. Os profissionais da educação estão na luta. Educação integral é um direito previsto em lei, né? Então, as crianças estão tendo negado o direito à educação integral, estão sem alimentação. E essas crianças estão onde? A hora de investir em educação é exatamente agora, não deixando 80 mil crianças na rua no contraturno, exatamente por uma decisão política do governador Zema em diminuir o programa de educação de tempo integral. O lucro não vale a vida. Para Vale e para o capital, né? Para quem é o dono do dinheiro, as pessoas se tornam números e elas querem precificar a história, precificar o que é perder um filho, o único filho, perder uma filha que estava grávida, perder o provedor da família, perder o pai e a mãe, deixar duas crianças órfãs. Educação em debate. Essa escola não nos interessa. Os defensores de um projeto da lei da mordaça argumentam que é preciso que os pais participem, por isso eles precisam desse projeto. Então, eles desconhecem a realidade da escola, porque a gestão democrática é a forma mais eficaz da participação da comunidade escolar, né? Então, é isso que nós precisamos fortalecer, de modo que o pai, a mãe, a avó, a tia, o núcleo familiar da criança ou adolescente tem uma vida ativa ali junto à comunidade, mas junto à escola, mas também sem substituir, né? Porque teve uma época que o Estado não cuidava da escola e pedia para o pai pintar, pedia para o pai consertar carteira, pedia para a mãe cozinhar, pedia para a mãe ficar na sala de aula. Não é para substituir, porque o Estado tem que garantir as condições da escola de funcionamento, de estrutura, mas é para que a comunidade cumpra ali o seu papel de atuação junto à escola. E tem uma cortina de fumaça, né, sobre os que defendem a mordaça e o fim da gestão. Se não houver a gestão democrática, será o quê? Indicações políticas? Quem será o diretor da escola? Então tem uma contradição colocada que, se a gente olhar bem de perto, na verdade, não é a garantia da gestão democrática e da participação dos pais que eles querem. Eles querem a garantia do controle da escola para outros fins que não o fim que a escola está destinada a fazer, que é cuidar da educação dos pobres, da classe trabalhadora. Então, acho que tem essa questão que é uma contradição que está colocada em relação à questão dos defensores da mordaça e dos defensores de que as comunidades não possam escolher os diretores que vão dirigir essas escolas. Eu também queria retomar uma coisa em relação à questão do tempo integral. A gente teve a oportunidade de visitar uma escola, né, lá em Pedro Leopoldo, e ouvir os pais e as mães, as avós, as tias que cuidam das crianças. E a falta de merenda foi uma questão que a secretária fez questão de reforçar muito lá na audiência pública. E eu fiquei pensando, sabe? Ninguém ficou com fome no ano passado, né? Porque se tivesse ficado com fome, com certeza teriam tido... alunos com fome na escola, alunos sem alimentação o dia todo, ou tomando só uma refeição. Então, assim, é o caráter social que foi desconhecido pelo governo, foi ignorado pelo governo, da importância do tempo integral. Não é uma defesa nossa, claro, nós somos sindicato, nossa defesa é corporativa da nossa categoria, mas tem uma questão social que é muito maior e que o governo desconheceu, né? Não se importou se as crianças estavam só se alimentando na escola, porque a gente voltou para essa época, né, em que as crianças voltaram a ir para a escola para se alimentar. E teve essa medida muito brusca, muito brutal e que impacta, sim, as comunidades. Nessa escola que nós tivemos a oportunidade de estar lá em Pedro Leopoldo, muitas mães tiveram que sair do trabalho, pedir demissão num tempo de 15 milhões de desempregados que a gente tem aqui no país, né? Em Minas Gerais, um número grande também. E as mulheres, mais uma vez, penalizadas pela política, tiveram que se sacrificar para poder continuar com os seus filhos, tomando conta dos seus filhos, porque não tem tempo integral, não tem onde deixar essas crianças. Assim, eu queria fazer esse registro. Educação integral é um direito previsto em lei.
né? Então, as crianças estão tendo negado o direito à educação integral, estão sem alimentação, não sei o que fazem no contraturno, né? Depois que saem da sala de aula, da escola. Porque algumas mães, a Denise lembrou bem, algumas mães saíram do mercado de trabalho em função da ausência da educação integral. E as que não saíram? Porque teve gente que não né, por condições estruturais de família, não pôde abrir mão nesse momento de uma renda em casa. E essas crianças estão onde? Aí depois a gente vê aqueles discursos fáceis. Vamos investir na educação para não investir em presídio. Mas os discursos precisam se transformar em prática. A hora de investir em educação é exatamente agora, não deixando 80 mil crianças na rua no contraturno, exatamente por uma decisão política do governador Zema em diminuir o programa de educação de tempo integral. E essa decisão política do governador Zema também acarretou a demissão de quase 10 mil trabalhadores em educação. Então, quer dizer, é um governo que promove demissão das pessoas, é um governo que promove a diminuição de direitos. E eu acho isso muito grave. A escola de tempo integral. Que projeto é esse? E por que ela é tão importante para mães, pais, estudantes e a comunidade escolar? Outras Palavras inicia uma série de reportagens sobre este assunto. Sindhut MG acompanha visita da Comissão de Educação à Escola Estadual Dr. Roberto Belisário Viana, aqui em Dr. Lunde, município de Pedro Leopoldo. É uma escola que tinha o projeto de tempo integral, a única escola do município de 1º ao 5º ano com o projeto. E nós viemos aqui hoje para conhecer o belíssimo trabalho das professoras, da comunidade escolar que abraça a escola e que está mobilizada pelo retorno do projeto. Sindhut MG na luta pelo retorno do tempo integral em todas as escolas de Minas Gerais, para o atendimento de todas as comunidades, para a recontratação dos profissionais, porque o tempo integral é importante para a comunidade escolar, é importante para a sociedade mineira. Tenho 3 sobrinhos que estudaram aqui. Eles fizeram parte do projeto. Então, depois que eles foram estudar na outra escola, levaram uma base muito boa daqui. Estão aproveitando a base da escola integral. É isso que nós queremos que tenha essas escolas com o tempo integral, porque ajuda a fortalecer a maioria que puder aproveitar essa base da escola integral, vai ser ótimo. Aqui é uma escola que já está funcionando o tempo integral há 12 anos. E essa escola atende todo o município de Pedro Leopoldo. São poucos alunos que moram no distrito de Dr. Lunde. Os outros alunos vêm de outros bairros do município. Então, a nossa maior preocupação hoje, eu como cidadã lundense, é que essa escola venha a fechar com a interrupção do tempo integral. Elas aproveitam mais estando na escola integrada e fora dela, ela vai aprender a outra metade na rua. Tendo essa escola integrada, é aqui que elas vão ficar. Então aqui eles vão aprender. Os meninos não estando aqui, eles ficam mais soltos em casa. Muitos pais estão deixando de trabalhar para cuidar das crianças. Então acho que assim, os malefícios foram enormes, né? Para os meninos. Nós, enquanto funcionários, estamos desempregados, né, sem trabalhar. Então, temos nós, professores, funcionários, estamos empregados. Os pais, muitos perderam o emprego, ou cada hora fica as crianças, né, aqui e ali. E as crianças que perdem, além da parte pedagógica, todo o social, né, que elas poderiam estar recebendo aqui dentro da escola. Aqui nós temos acompanhamento pedagógico, português e matemática, caso os deveres, né, que são
ministrados de manhã, no tempo regular, e as dificuldades que os alunos também têm, a gente procura sanar. E as atividades, os projetos são vários. Inclusive a escola foi premiada com o projeto Educação Viária, que foi um prêmio nacional. E além disso, a gente também tem o projeto Coral Voz e Flauta. Nós temos também projeto de informática, em que os alunos participam. Temos também projetos com o patrimônio cultural, que abrange as festas locais, as festas tradicionais aqui de Doutor Mundi. E temos também projetos que são ministrados pela turma do regular de manhã e que a gente continua acompanhando. Eu, enquanto educadora que sou há muitos anos, a gente vê que o caminho de melhorar alguma coisa é através da educação, do ensino, da escola. E quando se corta, a gente fica muito temeroso do que essas crianças terão à frente. Esse corte não é viável para a sociedade, eu acho que é importante que tenhamos essa educação e que volte com a escola de ensino integral, porque é bom para todos nós, para todo o estado. A escola tem coral, tem percussão, tem alimentação para os meninos. Isso tudo foi retirado pelo governo Zema, pela medida de corte da escola de tempo integral. Então nós continuamos na batalha, juntamente com o mandato da deputada estadual Beatriz Cerqueira, pelo retorno do tempo integral nas escolas estaduais de Minas Gerais. Nós aqui já estamos todos convencidos que é um projeto muito importante para a escola. Então nós vamos levar tudo isso, as imagens, a música, a fala das mães, das tias, das professoras e tudo que nós estamos vendo aqui para batalhar muito para que o projeto volte para a escola. O lucro não vale a vida. Educadores denunciam crime da Vale. Socorrei e acolhei os machucados. Carregai todos os seus corpos enlameados. Nós vamos conversar hoje com a Eloá. Ela é a Eloá Magalhães, militante do MAB, Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragens. Também conosco a presença da coordenadora geral do SINDIUT, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Denise Romano. E nós vamos falar sobre o crime da Vale. Almas assustadas e perdidas na lama, que chora e varre esse sangue marrom. Em novembro agora completam 4 anos de um crime, que atingiu milhares de pessoas na bacia do Rio Doce, tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo. É um crime que se estende pelo litoral brasileiro, já chegou, inclusive no sul da Bahia. Então são 4 anos de impunidade, e os atingidos, organizados na luta pelos direitos. Queria aproveitar, então, vocês estão fazendo um resgate do que aconteceu em Mariana, mas eu gostaria também de solidarizar com as 24 famílias vítimas do crime de Brumadinho. Brumadinho também nós vamos falar. Que ainda não encontraram os seus entes, que ainda não tiveram o direito de sepultar seus entes, Então, é uma questão 5 meses, do crime. 24 ainda. E 24 pessoas ainda não foram, os seus corpos ainda não foram encontrados, ainda não foram devolvidos às suas famílias. Eu estou aqui, em Córrego do Feijão, querendo uma resposta a respeito de meu filho e meu sobrinho, que a Vale enterrou ele. Os presidentes da Vale fizeram essa tragédia.
Conta pra gente um pouquinho da realidade hoje, Eloá. O MAB está o tempo todo em contato com essas famílias, acompanhando o drama, a vida de cada um. Nós vamos chegar em Brumadinho, que está mais recente, mas vamos falar um pouquinho de Mariana. Como é que está hoje a situação? Hoje, em Mariana, né, nós temos a atuação da Fundação Renova, né, que é uma fundação criada, né, a partir de um acordo na época, né, entre o governo federal, o governo estadual e os estaduais, né, tanto de Minas Gerais quanto Espírito Santo. E a fundação é criada a partir desse acordo, né, uma fundação que atende diretamente aos interesses das empresas, né, sua diretoria toda composta, né, pela Vale, pela BHP, né, por funcionários que eram dessas empresas. E essa fundação tem a tarefa, né, de enrolar os atingidos, né? O que a gente observa hoje no dia a dia do contato com os atingidos em toda a bacia é que a tarefa, eles não conseguem resolver problemas mínimos ali com os atingidos, né? Então vem a enrolação, a divisão dos atingidos, né, na comunidade, as ameaças de que se tiver organizado, se tiver no coletivo, perde o direito ao cartão emergencial, né, que é o auxílio às pessoas que tiveram perda, né, de renda, de trabalho. Então, assim, então vem essa ameaça também. Então, a situação dos atingidos hoje também vem a questão da saúde, né? Como que a saúde dos atingidos foi impactada, né? As pessoas continuam tomando dessa água, da água que em alguns locais, né, tá proibido a pesca, o consumo, mas não tem outra água, então o pessoal tá usando da água e a saúde das pessoas estão completamente comprometidas, né? E a Vale ignora, né? A Vale ali, né? A Fundação Renova ignora o problema da saúde dos atingidos. Diz que não tem nexo causal, que as feridas, a presença em alguns locais já foi comprovada a presença de metais pesados no sangue das pessoas, né? Em Barra Longa nós tivemos, né, exames comprovados, várias pessoas fizeram exames. E existem metais pesados, né, como arsênio, chumbo. Então, é uma situação e é ignorada também pelo poder público, né? Não existe o debate dentro do sistema. Eu sou pescador, moro próximo ao rio, estou lá numa situação difícil, nem meus meninos podem olhar para o rio mais, que é todo mundo chorando. E tem mais uma questão também, né? Tem uma pesquisa, um levantamento que a UFMG fez, é que 30% dos atingidos em Mariana desenvolveram doenças de depressão, doenças com sofrimento mental mesmo. Então, assim, em Brumadinho também, nós vamos chegar lá para falar disso. Temos esses dados também. As pessoas foram retiradas do seu lar, de onde ela criava seus bichos, suas galinhas, onde plantava sua horta, onde vivia a vida de uma maneira muito simples, bem interior mesmo de Minas, e foram jogadas no meio desse crime e estão desamparadas, de verdade. Hoje eu não posso usar água do rio, não posso usar água provavelmente da minha casa, porque pode ser que ela esteja contaminada. Então, para mim, hoje eu fiquei sem chão, porque eu estou desempregado, sem poder trabalhar e com dívidas. A Vale está consertando o que ela estragou? Então, as perdas, né, nos impactos ambientais são muito grandes, né? Isso tem toda uma modificação, né, do ecossistema, e para poder recuperar isso, né, para poder retirar esses metais pesados da água, são vários anos, né? São anos e isso, ao mesmo tempo, né, os anos para poder recuperar e as pessoas tendo que conviver com isso. Então, assim, a Vale, né, tem uma atuação sistemática de enrolar os atingidos. Ela, dentro das comunidades, né, faz uma divisão de atingidos, elegem quais são os atingidos que vão ter alguns benefícios. Então, dentro da comunidade existe essa divisão que ela vem fazendo, e isso causa conflito dentro da comunidade, né? Então, esses conflitos vão gerando, né, com que os atingidos fiquem cansados da luta, que os atingidos desmobilizem os atingidos, desune os atingidos. Isso é ótimo para a Vale, porque aí ela e quando ela coloca para fora, né, das coisas que ela está fazendo, que ela utiliza muita publicidade para poder tá falando que tá resolvendo tudo, que vai
reparar todos os danos causados. Só que não, né? Dentro das comunidades, quando a gente vai para dentro dos distritos, dos povoados que foram atingidos, isso gera mais, né? Isso lá dentro está latente, esse conflito que existe, e isso tudo provocado pela empresa. Nem o tempo vai reparar que são as mortes que teve lá no bairro. A lama está nos fundos da minha casa e meus filhos, eu tenho 3 filhos, eles não querem voltar para lá. Para a Vale e para o capital, né? Para quem é o dono do dinheiro, as pessoas se tornam números e elas querem precificar a história, precificar o que é perder um filho, o único filho, perder uma filha que estava grávida, perder o provedor da família, perder o pai e a mãe, deixar 2 crianças órfãs, né? Como tem uma situação de uma senhora lá de Brumadinho que perdeu a filha e o genro e está criando 2 netos de 9 meses de idade, que são gêmeos. Como é que precifica isso? Mas eu acho que a gente precisa usar o programa, usar esse espaço para denunciar, para que as pessoas entendam que toda publicidade que toca no rádio todos os dias, as matérias pagas em relação ao que está sendo providenciado, elas não correspondem à realidade dos fatos. Para entender o que a Vale faz e para entender o que é que quem foi vítima direta, porque tem as indiretas também, né? Vítima direta, tanto de Brumadinho quanto de Mariana, é preciso dar voz a essas pessoas. É preciso ouvir o que elas têm a dizer. E por isso é importante essa pauta sempre retornar aqui ao programa Roda de Conversa, abrindo espaço tanto para o MAB, quanto para as famílias, para as comunidades, para que elas possam se manifestar e dizer, através aqui do nosso programa, dar voz aos que não têm voz. Viemos sofrendo muito, com muito barulho, muita poeira, dinamitação, detonações que balançam a nossa casa. São várias coisas que realmente é uma luta grande e é um custo para as pessoas nos ouvirem, infelizmente. Eloá, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Brumadinho. Lembrando, gente, que Brumadinho já é considerado o maior crime trabalhista do mundo. Como é que está a situação neste momento? O que é que você traz para a gente de informação que é importante a gente deixar as pessoas esclarecidas? As buscas ainda continuam, né? O Corpo de Bombeiros ainda está na busca pelos 24 ainda desaparecidos, né? E o que as famílias gostam sempre de ressaltar que são os não encontrados, né? Que eles não estão desaparecidos. Todo mundo sabe onde que eles estão. Então, são pessoas que ainda não foram encontradas. Então, existe ainda, assim, a busca pelos corpos. E o que a gente percebe dentro das comunidades, né? Dentro da cidade de Brumadinho, que já foi falado, a questão da saúde, né? O aumento significativo no uso de antidepressivos, né? Teve um aumento de 60% do uso de antidepressivos. Então, é isso que a gente vê dentro das comunidades mesmo. São pessoas que não conseguem dormir, são pessoas que ainda têm medo do rompimento da barragem B6, né, que é uma barragem de água. São pessoas que tiveram que sair, já tiveram vários alertas, né, que tiveram que sair correndo de suas casas durante a madrugada para poder, né, com medo do rompimento. Então, a Vale, ela vem fazendo esse terrorismo psicológico também nas pessoas, né? A nossa região é uma região agropecuária muito grande, né, de grande monocultura, agricultura. Então, assim, é um desastre muito grande que aconteceu. O MAB, ele quer que seja punido esse crime, né? Porque mais um crime impune, nós, sociedade, né? Não podemos deixar que esse crime seja mais uma vez impune, o que abre brecha para que outros crimes aconteçam e que, então, sendo assim, né, o crime compensa para os mineradores, né? Romper barragem compensa porque sai todo mundo impune e não existe uma punição. Então, uma das principais reivindicações que a gente traz é que seja um crime que seja punido, né? Que os criminosos sejam punidos por este crime. A gente está pedindo para que nós organizemos mesmo e vamos lutar com força e com luta e com garra para que nós possamos exigir nossos direitos de sobrevivência. Em rios que choram sem querer morrer,
barro de vida. Eu sou professora, sou servidora pública há 22 anos de magistério, e eu gostaria que nós não estivéssemos aqui, pelo motivo que nos trouxe aqui. Porque para estarmos aqui houve um rompimento de uma barragem no dia 25 de janeiro, e hoje nós temos 272 pessoas mortas, 24 delas ainda não devolvidas aos seus familiares. Mas é importante que nós possamos homenagear aqueles homens e aquelas mulheres que trouxeram algum conforto e que ampararam as pessoas naquele momento mais difícil. E eu pensei que a melhor forma era eu dar voz às famílias, para vocês. Então eu perguntei às famílias o que elas queriam que eu dissesse aos bombeiros civis, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, à Polícia Civil. Então me permitam fazer a leitura, porque essa não é a minha voz, é uma carta das famílias a vocês. Dirigimos-nos a vossas excelências, no intuito de agradecer e reconhecer todo o exaustivo trabalho da equipe de Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, realizado com tanto empenho, dedicação e respeito às vítimas e aos familiares. Eu acrescento a Polícia Civil e a Polícia Militar. Em meio a tanta dor e espera por notícias, há uma luz no fim do túnel. Primeiro Deus, depois vocês, nossos incansáveis, que dia e noite, no sol ou chuva, lutam na busca de todas as vítimas e ainda seguem na busca das 24 joias não encontradas para dar uma resposta e trazer um pouco de acalento aos familiares. É a notícia mais triste que alguém que ama pode receber, mas é a que os familiares mais têm esperado. Eu acrescentaria muito obrigada por cada um, pelo empenho de cada um. E acrescentaria ainda a importância dos serviços públicos e dos seus servidores. Porque quem matou foi uma empresa privada, que não zelou pela vida. E quem acolheu as pessoas foram os servidores públicos, muitas vezes em condições de trabalho tão precarizadas, mas que não mediram esforços em fazer todo este trabalho. De lama, doce agora amargo vem. De Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama, e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale, quanto vale a vida de alguém? Rio de lama, doce agora amargo vem. De Mariana, desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama, e sonho segue tudo pro além. Me diga, vale. Monstro desceu corredeira, dizimando tudo à sua frente. Não tem medo de ninguém, de investigação nem de autoridade. Nunca vai ter. Quase toda a realeza, através do financiamento de campanha, foi comprada com vingança.